Emílio tinha regressado do serviço militar há 6 meses, e desde então surpreendia toda a família com a sua transformação. Parecia que um novo ar tinha entrado na casa da pequena vila de Viseu, no coração de Portugal. Antes, Emílio contava aquelas piadas simples, quase ridículas, que arrancavam risos fáceis, mas agora cada história que contava tinha um brilho especial, envolvia detalhes e emoção, fazendo com que todos à volta não conseguissem evitar um sorriso nostálgico. Numa tarde inesperada, Emílio apareceu em casa da Margarida sem avisar. Ela estava na cozinha, vestida com um vestido azul celeste que lhe realçava a pele clara, os cabelos soltos caindo-lhe sobre os ombros, e uns sapatos de salto meio alto, perfeitos para o conforto e um toque de charme discreto. Com um colar simples de prata que brilhava sob a luz do sol que entrava pela janela, Margarida preparou chá e sentaram-se no velho sofá de veludo vermelho da sala, aquele mesmo que guardava memórias de tantas conversas e risadas. Durante horas, falaram sobre o que parecia ser uma eternidade. Emílio partilhava histórias do quartel, com o humor que só ele tinha, e ao mesmo tempo falava dos detalhes da vida que estivera ausente, dos relacionamentos, da sua própria alma que parecia mais madura, mais profunda. Margarida ouvia-o, fascinada, sentindo-se dividida entre a nostalgia do amigo de sempre e a admiração pelo homem que ele se tinha tornado. Era estranho, pensava ela, como o tempo passava sem que se desse conta. As palavras fluíam, as risadas surgiam, e a conversa tornou-se um abraço silencioso. Margarida também falava da sua rotina na pequena pastelaria onde trabalhava, das situações estranhas com clientes, das histórias cômicas que os amigos lhe contavam. Emílio acenava com a cabeça, os olhos brilhando com interesse, como se estivesse a absorver cada pequena nuance daquele mundo que parecia tão distante do seu agora. O silêncio que caiu de repente na sala não era vazio, mas cheio de algo indefinível. Quando seus olhares se cruzaram, Margarida sentiu uma onda quente a subir-lhe pelo peito, um tremor que lhe acelerou o coração. Era como se o ar tivesse mudado, como se uma energia invisível tivesse invadido o espaço entre os dois. A conversa, que antes fora apenas amizade, começava a ganhar uma nova cor, um tom mais suave e intenso. Emílio estava tão natural, tão genuíno naquela noite, que Margarida não conseguiu ignorar os seus próprios sentimentos. O que começara como uma simples conversa de amigos estava a transformar-se numa ligação silenciosa e profunda. O ritmo do seu coração mudou, e um calor estranho e doce espalhou-se-lhe pelo corpo. Ela sabia que aquela noite não seria como as outras. Enquanto falavam de memórias antigas e partilhavam detalhes das suas famílias, a cumplicidade crescia, tecida sem palavras, apenas com olhares e gestos pequenos. Margarida sentiu que podia falar com Emílio sem precisar de dizer nada, que o silêncio entre eles era tão expressivo quanto as palavras. Lá fora, o vento soprava suavemente, e dentro da casa, o tempo parecia ter parado. O relógio marcava as horas, mas só o som do seu tic-tac ecoava pela sala. Emílio e Margarida, sentados lado a lado, tinham os olhos fixos um no outro, como se estivessem a comunicar numa linguagem secreta, onde um simples olhar podia ser um mundo inteiro. Quando finalmente a noite caiu, eles sorriram, um sorriso calmo e íntimo, cheio daquela paz que só quem partilha um segredo pode sentir. Margarida sabia que algo tinha mudado para sempre, e que aquela noite ficaria gravada na sua memória como um momento único, um ponto de viragem. Mas, mal ela sabia, essa mudança trazia consigo um mistério que ainda estava por revelar. Algo que poderia alterar tudo que ambos pensavam conhecer sobre eles próprios e sobre o que os rodeava. E, enquanto fechava a porta atrás de Emílio, um leve arrepio percorreu-lhe a espinha, como se um segredo invisível tivesse acabado de ser libertado. Na manhã seguinte, Margarida acordou com a luz suave do sol a infiltrar-se pelas cortinas de renda da sua pequena casa em Viseu. Vestia uma camisola de lã bege que lhe deslizava pelas curvas de forma confortável, combinada com uma saia justa de algodão azul escuro que lhe deixava as pernas expostas até pouco acima dos joelhos. Nos pés, usava uma sapatilha simples, mas que pareciam feitas para dançar, ou talvez para fugir de alguma confusão, pensou, rindo-se sozinha. O colar de prata que usava na noite anterior ainda lhe fazia cócegas no pescoço, como se lhe lembrasse daquele momento especial. Enquanto preparava o pequeno almoço, a cabeça de Margarida não parava de pensar na visita de Emílio. O seu sorriso, o brilho nos olhos, a forma como falava com uma mistura de humor e melancolia que a deixava encantada e, ao mesmo tempo, um pouco desconcertada. Tentava afastar esses pensamentos, mas eles agarravam-se-lhe como as vinhas que cobrem as paredes das casas antigas da vila. No trabalho, a rotina da pastelaria parecia um pouco mais leve, embora os clientes continuassem a chegar com as suas histórias e pedidos estranhos. Desde o Sr. Antônio, que sempre pedia uma bola de Berlim com um pouco mais de açúcar, mas não muito. Se não fico com a diabetes a rir-se de mim, até a Dona Celeste, que insistia que os pastéis de nata deviam ser com canela. Não com limão, porque a tradição é sagrada, minha filha. Mas Margarida estava distraída. Cada toque do seu telemóvel fazia-lhe saltar o coração,
mesmo sabendo que provavelmente não era nenhuma mensagem de Emílio. Se calhar ele está a jogar ao futebol com os colegas do quartel, pensava, ou a contar histórias que só ele sabe contar, com aquele sorriso que me faz perder o raciocínio. Ao fim do dia, a ansiedade dominava-a. Quando finalmente chegou a casa, colocou um vestido vermelho escuro, justo na cintura e com um decote discreto que deixava um pouco de pele à mostra, equilibrando a sensualidade com a inocência. Calçou uns sapatos de salto médio, que tornavam os seus passos mais elegantes, e ajeitou o cabelo, solto e ondulado, deixando cair algumas mechas sobre o rosto, para um toque de mistério. Foi então que, no meio do silêncio da noite, ouviu a campainha. O coração disparou, e a porta abriu-se para revelar Emílio, com um sorriso largo e um saco de merendas nas mãos. Trazia uma camisola de malha cinza que lhe apertava o peito largo, calças de ganga gastas e uns sapatos de couro já amaciados pelas muitas caminhadas que fizera pela serra. O seu olhar era como um convite silencioso para mais uma noite de confidências e cumplicidade. Sentaram-se à mesa da cozinha, entre pratos simples e conversas que pareciam dançar entre a leveza do humor e a profundidade dos sentimentos. Margarida reparou no brilho que ainda havia nos olhos de Emílio, naquela mistura de nostalgia e esperança que a fazia sentir-se viva. Cada olhar trocado era como um sussurro, uma promessa não dita, um segredo partilhado só entre os dois. Mas, no meio daquela harmonia, uma sombra parecia pairar. Um telefonema inesperado fez Emílio franzir a testa, e por um instante o sorriso desapareceu, substituído por uma expressão fechada, quase assustadora. Margarida sentiu um arrepio, como se algo estivesse prestes a mudar, como se o passado que Emílio deixará para trás estivesse a bater novamente a porta. E então, quando menos esperavam, um ruído estranho vindo do corredor fez os dois congelarem. O que teria sido? Um simples gato? Ou algo, ou alguém, que não queria ser descoberto? Enquanto os olhos de Emílio se encontravam com os de Margarida, o silêncio tornou-se mais pesado, e a promessa daquela ligação especial transformou-se numa pergunta perturbadora. Estaria o passado de Emílio realmente enterrado, ou algo mais sombrio se aproximava? O mistério ficava no ar, e a noite em Viseu parecia guardar segredos que ainda estavam por desvendar. Naquele instante, a penumbra da sala parecia envolver cada canto da casa de Margarida, fazendo com que as sombras dançassem nas paredes como espectros silenciosos. Ela vestia uma camisola de malha fina cor creme que delineava suavemente a sua silhueta, combinada com umas calças de linho bege que lhe conferiam um ar casual, mas ainda assim elegante. Nos pés, calçava umas sandálias delicadas, com tiras finas que brincavam com a luz das velas acesas na mesa, lançando reflexos dourados sobre a madeira envelhecida. Emílio, por sua vez, permanecia imóvel, o olhar fixo na porta do corredor, as mãos ligeiramente cerradas sobre o tampo da mesa. O seu rosto, normalmente aberto e descontraído, mostrava agora linhas de tensão que não lhe eram habituais. A camisola de malha escura que usava parecia absorver a pouca luz da divisão, tal como seus pensamentos absorviam a inquietação que começava a crescer no ambiente. Ruído estranho repetiu-se, desta vez mais próximo, acompanhado por um leve ranger, como se alguém ou algo estivesse a tentar passar despercebido, mas sem sucesso. Margarida engoliu em seco e, num gesto quase instintivo, apertou a mão de Emílio, que respondeu com um ligeiro aperto de volta, como se quisesse garantir que não estavam sozinhos, que enfrentariam juntos o que quer que fosse. Decididos a investigar, levantaram-se e avançaram lentamente pelo corredor estreito, iluminado apenas pela luz vacilante da lâmpada do teto, que parecia a cada momento ameaçar apagar-se. Margarida sentia o coração a bater-lhe na garganta, enquanto Emílio mantinha os olhos atentos, cada músculo do seu corpo preparado para qualquer eventualidade. Ao chegarem à porta do sótão, ouviram um suspiro abafado, quase um sussurro, que os fez parar. Emílio trocou um olhar com Margarida, num misto de desafio e preocupação. Com um gesto firme, abriu a porta rangente, revelando um espaço coberto de pó, caixas empilhadas e móveis antigos cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas adormecidos. No entanto, no meio daquela desordem, uma sombra moveu-se rapidamente, quase imperceptível, e um objeto caiu ao chão com um estrondo seco. Margarida deu um passo atrás, o vestido vermelho escuro a rodopiar ligeiramente ao seu redor, enquanto Emílio avançava para apanhar o que quer que fosse. Era uma pequena caixa de madeira, antiga e decorada com entalhes delicados, que ele abriu com cuidado. Dentro, encontraram fotografias antigas, cartas amareladas pelo tempo, e um medalhão dourado que cintilava sob a luz tênue. Margarida pegou no medalhão, sentindo seu peso e o frio do metal contra a pele, enquanto Emílio lia uma das cartas em voz baixa. As palavras falavam de segredos enterrados, de promessas quebradas, e de um passado que insistia em não ficar esquecido. O silêncio instalou-se novamente, desta vez carregado de significado. Margarida sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com frio, uma mistura de medo e curiosidade que a fazia querer desvendar cada mistério escondido naquela caixa.
Emílio, por sua vez, parecia dividido entre o desejo de proteger aquele segredo e a necessidade de partilhá-lo. Foi então que, ao levantarem os olhos, repararam numa janela entreaberta, pela qual uma brisa fria entrou, fazendo as cortinas esvoaçarem como se quisessem revelar algo oculto. E foi nesse momento que Margarida percebeu que aquele medalhão, aquelas cartas, e aquela sombra no sótão eram apenas o começo de uma verdade muito maior, uma verdade que poderia mudar para sempre o que pensavam saber sobre o passado de Emílio, e sobre eles próprios. O tempo parecia suspenso, e o silêncio da casa transformou-se numa promessa sussurrada. A história ainda não tinha acabado. Numa noite abafada de verão em Coimbra, Margarida sentou-se perto da janela do seu quarto, o vestido vermelho escuro agora trocado por uma camisola de seda preta que lhe acariciava a pele como um segredo proibido. As mechas castanhas ondulavam-lhe suavemente pelos ombros, enquanto os olhos verdes refletiam as luzes tênues da cidade lá fora. Os seus pés descalços repousavam no chão frio, e um colar prateado, herança da avó, brilhava discretamente contra a pele do seu pescoço. A inquietação daquela descoberta no sótão não lhe dava descanso. Emílio tinha desaparecido sem aviso na manhã seguinte, deixando apenas um bilhete curto. Preciso de resolver o que ficou por dizer. Volto em breve. Margarida sentiu o coração apertar, uma mistura de medo e esperança que impelia a agir. Decidiu então visitar a pequena biblioteca municipal, onde esperava encontrar pistas nas cartas antigas e nas fotografias misteriosas. Vestida com uma blusa branca de linho leve e uma saia rodada azul clara, combinava simplicidade e graça, enquanto percorria as estantes em busca de histórias que pudessem explicar o passado de Emílio. Nos pés, umas sapatilhas confortáveis, prontas para longas caminhadas pela cidade. Enquanto folheava um livro sobre história local, tropeçou numa referência a uma antiga família da região, os Almeidas, cujo castelo ficava abandonado nas redondezas. Entre as páginas, uma fotografia antiga mostrava um medalhão idêntico ao encontrado na caixa. Margarida sentiu um arrepio e um sorriso irônico. Quem diria que o medalhão poderia ser mais popular que os pastéis de nata? Determinada, seguiu para o castelo ao entardecer, onde as sombras cresciam e o vento soprava histórias esquecidas. Ao chegar, a imagem era impressionante. Muros cobertos de era, janelas partidas e uma porta de madeira pesada que rangia ao ser aberta. Margarida entrou, sentindo o cheiro a mofo e a mistério. No interior, entre corredores escuros e salões vazios, encontrou um diário antigo, escondido numa gaveta secreta. As páginas estavam amarelas e frágeis, mas as palavras saltavam com força. Falavam de traições, de amores proibidos e de um segredo que poderia destruir famílias e destinos. Enquanto lia, ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente e deu de caras com Emílio, que surgia com um sorriso cansado mas decidido. Vestia uma camisa branca amarrotada e calças castanhas, o cabelo desgrenhado pelo vento. Não podia deixar-te enfrentar isto sozinha, disse ele, aproximando-se. Os dois trocaram olhares carregados de emoção e silêncio. Margarida sentiu o calor do corpo dele perto do seu, um convite silencioso para enfrentar juntos o que quer que o passado lhes reservasse. Mas, nesse momento, um estrondo ecoou pelo castelo, fazendo as velas tremeluzirem e as sombras ganharem vida. Uma porta que antes estava fechada abriu-se lentamente, revelando uma figura encapuzada que desapareceu na escuridão. O mistério aprofundava-se, e Margarida percebeu que a verdadeira história estava longe de acabar, estava apenas a começar. Num café escondido entre as ruelas de Évora, Margarida e Emílio sentaram-se frente a frente, as luzes amareladas a criar um ambiente íntimo e acolhedor. Margarida usava um vestido de cetim verde escuro que realçava sua pele clara e os cabelos castanhos soltos em ondas suaves, enquanto os brincos de pérola pendiam delicadamente das suas orelhas. Emílio trajava uma camisa azul clara, desabotoada no colarinho, e calças de algodão bege, com o cabelo ainda ligeiramente despenteado da aventura no castelo. Entre goles de café expresso e pastéis de nata, partilhavam teorias e dúvidas sobre o diário e a figura misteriosa que tinham visto. A tensão no ar era palpável, misturando-se com o aroma doce e quente das iguarias, enquanto os olhos dele se encontravam com frequência, transmitindo mais do que palavras poderiam dizer. Margarida, numa tentativa de aliviar a tensão, lançou uma piada. Se isto fosse uma novela das 8, já teríamos um triângulo amoroso, um segredo de família e, claro, uma festa de casamento interrompida por um vilão mascarado. Emílio riu, o som grave a preencher o espaço, e respondeu: só falta mesmo um gato que fala, ou melhor, um cão que rouba as cartas. Mas a brincadeira não durou muito. De repente, Emílio puxou do bolso um pequeno envelope selado, que encontrara escondido na biblioteca do castelo. Margarida abriu com cuidado e encontrou uma carta antiga, escrita com uma caligrafia elegante e precisa. As palavras falavam de uma promessa feita há décadas, um juramento de proteger um segredo que, se revelado, poderia abalar não só a vila de Viseu,
Mas toda a região. Enquanto liam, perceberam que o mistério os envolvia muito mais do que imaginavam, e que estavam prestes a entrar num jogo perigoso, onde a confiança seria sua única arma. Ao saírem do café, a noite caía lentamente sobre Évora, e as ruas estreitas pareciam sussurrar histórias esquecidas. Margarida sentiu um arrepio e, ao olhar para Emílio, viu nos seus olhos a mesma determinação e a mesma dúvida que sentia no seu próprio peito. Mal sabiam eles que, naquela noite, um observador silencioso seguia de longe, entre as sombras, preparando-se para intervir no momento certo e alterar para sempre o curso daquela história. O destino jogava suas cartas. E o jogo estava longe de terminar.